Olá, irei te contar o que aconteceu comigo esses dias. Eu estava sonhando com os morangos que estavam na minha mesa. E quando eu cheguei em casa, eu percebi, para minha tristeza, que estavam passados. Já aconteceu com você? Eu espero que não, apesar disso ser bem comum, não é mesmo? Você deve saber que os alimentos deixados fora da geladeira estragam muito mais rápido do que os refrigerados. Vamos ver por que isso acontece? Isso acontece porque boa parte da nossa alimentação é baseada em alimentos ditos perecíveis, ou seja, aqueles que se estragam ao longo do tempo em um prazo mais curto. Verduras, carnes, frutas estão sujeitas a um processo de decomposição rápida, realizado principalmente por fungos e bactérias. A ação dos decompositores se inicia a partir da morte das células vivas dos alimentos, degradando a sua matéria orgânica. Como observamos que um alimento está estragando? Alguns fatores são importantes. A coloração e o odor desses alimentos são fatores característicos de um alimento podre. Isso acontece porque as bactérias contidas no alimento começam a agir para realizar a decomposição do mesmo com o passar do tempo. Essas alterações são indicativos de que está ocorrendo uma transformação química, ou seja, um processo químico, uma reação química, onde os reagentes reagem para formar novos produtos. No caso dos decompositores, transformam matéria orgânica em mineral. Agora, o que você acha que acontece quando colocamos um alimento na geladeira? O alimento não estraga ou o alimento estraga mais devagar? Qual é a sua opinião? Bom, se você respondeu que estraga mais devagar, você está correto. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque quando colocamos o alimento na geladeira, a geladeira promove a diminuição da temperatura desses alimentos. Então, retarda o processo da decomposição. Então, eles demoram mais para estragar. Mas eles podem estragar, dependendo do tempo que você deixa na geladeira. Então, a parte da química que explica esse fenômeno chama-se cinética química. Vamos entender um pouquinho mais sobre ela? A cinética química tem como foco de estudo a velocidade das reações, ou também chamado de rapidez das reações, os mecanismos de como se processam e os fatores que são capazes de alterar essa velocidade, tendo como parâmetro a rapidez com que esses reagentes são consumidos ou com que os produtos são produzidos. A velocidade das reações químicas é influenciada não somente pela concentração dos reagentes e a efetividade das colisões que ocorrem entre as moléculas envolvidas, mas também depende da energia de ativação, da temperatura, da umidade, pressão, superfície de contato e também uso de catalisadores. Como estamos tratando nesse vídeo da velocidade de apodrecimento de alimentos guardados fora e dentro da geladeira, vamos olhar o efeito da temperatura nas reações. Quando a gente coloca a temperatura como um fator da velocidade, ela envolve a energia cinética das partículas. O aumento da temperatura promove maior movimentação das partículas e a diminuição, ao contrário, menor agitação. Então, com o aumento da temperatura, as partículas dos reagentes se movimentam mais rapidamente, o que vai promover maior colisão, com maior frequência e com mais energia. Então, vai promover o aumento dessa rapidez, favorecendo a velocidade. Agora, se eu quero diminuir a reação, ou seja, coloco o meu alimento na geladeira, eu vou diminuir a temperatura. Se eu estou diminuindo a temperatura, vai ocorrer uma diminuição na agitação das moléculas, retardando então a reação de decomposição
e aumentando o tempo de consumo. Assim, da próxima vez que você quiser conservar seus alimentos, não deixe de colocar na geladeira, ok? Isso não é uma questão só para evitar o desperdício de alimentos, é também uma questão de saúde, da sua saúde. Até a próxima!